Porque até hoje, às vezes, quando a gente chega em algum lugar e fala da questão do mundo VUCA, que mundo VUCA é esse? O que é isso? Nossa, E o mundo Bunny? tirou da minha Não. boca que eu ia pedir para falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é ainda muito novo, né? Sim, não, claro, eu vou fazer assim, só uma pequena linha do tempo, né? Se a gente for pensar um pouquinho assim, eu sempre faço, eu gosto daquela de falar na minha palestra assim, a gente tem o AD e o DC, né? O AC e o DC. O antes que a gente até então você imagina que é antes de crise depois de crise, é o antes da Covid, depois da Covid. Falo a mesma coisa, Ale. E aí, se você for pegar antes, né? Eu falo isso muito assim. Bom, se a gente for imaginar o que a gente estava vivendo antes, a gente vivia um contexto de mundo que ele estava passando por várias transformações, tanto tecnológicas, né? Muita coisa acontecendo. E aí, lá pela década de 90, né? Aí já tinha, né? Veio a globalização, essas transformações todas, mas na década de 90, né? O exército militar americano, eles estavam trabalhando com táticas e planejamentos de guerra e naquele momento eles estavam entendendo que as coisas estavam muito mais rápidas, que tava, assim, as decisões estavam muito assim num contexto ambíguo, as coisas muito complexas demais. E na cabeça do exército militar americano, aquele era um contexto de mundo que estava girando muito rápido e as coisas não estavam seguindo como seguiam antes. Na verdade, os nossos pais, a geração passada, a gente via muito dessa coisa de vamos casar, vamos comprar casa, tudo muito planejadinho. Muito linear. Muito linear. E aí, quando... E muito formatado, né? Muito formatado. A gente veio disso, né? Eu vejo meus próprios pais. Então, o VUCA surge, esse mundo, esse contexto de mundo VUCA, que é um acrônimo, né? VUCA, ele surge no vocabulário militar americano na década de 90 para traduzir os cenários voláteis e incertos que eles estavam percebendo nos campos de guerra. Então, quando esse VUCA ele cai, vem para esse mundo corporativo e passa a se entender que a gente estava vibrando num contexto muito rápido demais, né, praticamente um piloto automático, uma futurista chamada Ed Weiner, ela fala que a gente não estava vivendo uma era de mudanças, mas na cabeça dela era uma mudança de era mesmo que a gente estava vivendo nesse processo. E ela fala que o mundo VUCA estava girando no modo Templosion, que é uma definição que ela traz de Templosion, que é transformações muito grandes acontecendo e sendo atualizadas em curto espaço de tempo. Então, esse era o modo Templosion desse mundo VUCA que a gente vivia antes da pandemia. Então, eu falo isso muito assim, como é que você se percebe antes da pandemia e você se percebe depois? Enquanto pessoa, né? Enquanto indivíduo, eu faço E quando você para no meio da pandemia, você fez essa reflexão, falou, caramba, peraí, como é que eu estava vindo dali, né? Num contexto muito, muito rápido demais, como é que estavam as coisas? Então, a pandemia, ela vem, ela faz esse corte, né? E Jamais Cássio, que é um futurista, ele já tinha desenhado essa ideia desse novo contexto de mundo que viria mais para frente, que seria o mundo Bunny, né? Mas quando a gente passa por uma pandemia, ele fala, gente, essa pandemia ela é uma mudança totalmente comportamental, porque o Bunny ele fala de um mundo mais frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Então, quando ele percebe que a pandemia, né, eclodiu as fragilidades humanas, né, a ansiedade naquela proporção, né, as coisas não... Como é que se explica uma pandemia, uma coisa fechada por anos? A gente não sabia quando, né, uma coisa ia abrir. Então, o mundo Bunny ele chega nessa pandemia, né? Obviamente, muitas coisas foram aceleradas, transformação digital e tudo mais. E aí a gente cai nesse novo contexto de mundo que mostra o seguinte, é isso aí, ó, o nosso modo de sobrevivência agora é entender que certezas não teremos mais, as nossas únicas certezas serão as incertezas, né? Sim. Então, como é que a gente navega agora, a partir de agora, nesse novo contexto de mundo, com essas fragilidades humanas, a fragilidade do mundo, do sistema econômico, de tudo que a gente vive, e como é que a gente lidar com essa ansiedade, que aí entra essa questão até da saúde mental, que a pandemia também eclodiu. Então, a gente vive hoje um contexto de mundo que a gente talvez não está conseguindo nem explicar, né? Eu falo assim, como é que você explica, né,
uma dupla. Vou trazer um exemplo de uma mãe e uma filha que vão de influenciadoras de milhões de seguidores, vão para uma rua dar um macaco de pelúcia e uma banana para uma criança negra. Então são coisas incompreensíveis no meu ver assim hoje. Incompreensíveis. É incompreensível. Né? E aí como que as pessoas estão ganhando para ganhar engajamento, elas precisam contar histórias fakes o tempo inteiro, né? A gente está vivendo essa... Deixa eu fazer um gancho aqui, Ale, porque eu ia trazer, a gente costuma, né, ter esse hábito de trazer o que está acontecendo à nossa volta com exemplos, né? Recentemente, né, a Dove, junto com a Soco, lançou uma campanha e contratou, e eu nunca me lembro das influenciadoras, dos nomes das influenciadoras, mas contratou algumas influenciadoras para não usarem filtro no Instagram. Todos os posts que essas influenciadoras fizerem daqui para frente são posts de uma campanha da Dove por uma vida mais de verdade. Porque vamos combinar, né? Já é incerto, já é ambíguo, já é complexo. Ansioso e a gente ainda adiciona camada de tecnologia para fazer ficar mais incerto, mais fake. Louco. É incompreensível, gente. Incompreensível. Não, igual um caso mais interessante que me causou agora, assim, foi aquele viúvo do Twitter. Vocês souberam desse caso? Não. Eu acompanhava. Aí, pode falar. Eu acompanhava o viúvo do Twitter desde fevereiro. Esse cara explodiu e porque a mulher dele faleceu, tinha uma doença, né? Degenerativa, faleceu, tinha uma filhinha, e ele era um fotógrafo e ele passou a escrever cartas de amor para a esposa dele. Então ele ia para os lugares, falava: olha, meu bem, estou aqui com a nossa filha, me lembrei de você, dos nossos momentos. Então era o viúvo do Twitter, porque ele escrevia cartas de amor apaixonantes e as pessoas nossa, meu Deus, que é isso, que coisa linda, todo mundo ali entrou no solidário, entrou no romântico. imaginário, e todo mundo, mais de não sei quantos milhões de seguidores, que coisa mais linda, e todo mundo em campanha, todo mundo atrás dele, as marcas, cara. 3 dias atrás, uma mulher vai uma publicitária de São Paulo, vai falar na rede social o seguinte, olha, no Twitter, cara, isso é mentira. Eu sou amante dele, desde quando ele era casado. Um mês antes da esposa dele morrer, umas semanas antes, ele foi na minha casa, pediu para eu esperar por ele. E tudo isso que ele está escrevendo, essas cartas, ele escreveu era para mim. Uau. E eu fiquei mal, eu me decepcionei, porque ele se projetou em cima desse sofrimento meu, porque ele, né, me iludiu. Eu tentei suicídio, eu me automutilei, porque eu caí numa conversa, numa história. O cara sumiu, aí repercutiu, tá lá nos top trends lá do Twitter, porque não era uma história mentirosa. Então, quando você busca isso e fala, caramba, que mundo é esse que a gente tá? Que as pessoas precisam criar essas mentiras, esses filtros aí. Então, assim, eu acho que esse contexto de mundo, aí quando eu volto a falar do curso, que eu tô com esses, né, são grandes empresários, CEOs, eu falo, gente, olha só, como é que vocês estão enxergando essa nova realidade, né? Como é que vocês estão enxergando tudo isso que está acontecendo, o quanto que isso tudo está impactando na sua organização? E você, líder, né? Que líder você é? Você só está pensando no lucro mesmo? É isso mesmo que você quer, né? E seus colaboradores, né? E seus stakeholders, né? E o legado? E o legado. Aí que eu falo muito desse legado, né? Porque o legado, eu acho que hoje... Talvez é uma pauta muito interessante da gente trazer muito, porque tem um livro que eu li recentemente chamado Como Ser um Bom Ancestral, de Roman Krishnarik, que ele faz a seguinte pergunta: como você gostaria de ser lembrado pelas próximas gerações que virão depois de você? Sim. Então, essa responsabilidade hoje que vai para essas novas lideranças, e eu questiono isso no grupo, e ali, muitos ali não conseguem entender, né? Quando eu falo para eles, Alessandra, mas isso é ilusório. Eu falei, tá, mas olha só, recentemente, num artigo da revista Fast Company, falou que os líderes do futuro serão mais sensíveis e intuitivos, e há 7 razões para isso. E aí eu listei as 7 razões, né? Inclusive a razão número 7, que você tá na universidade aí, que é como é que as empresas vão reter agora os talentos, né? Daqui para frente. Que é um maior desafio. É um dos... O quiet quitting. Né? Então, assim, esse novo líder mais sensível, mais intuitivo, né? Que aí a gente traz essa necessidade de resgatar, aí que eu falo, resgatar o feminino, essas características que vão tornar a liderança mais humanizada, e as empresas passam a pensar assim.